Bem, vamos começar. Esse é o episódio do Davi e o Gigante, né? Eu acho que você tá certo. Tá. Esse aí é com abertura nova, de quando a gente fez o show pela primeira vez. Ficamos presos nessa introdução. A introdução não tinha nem sido feita ainda. Mas estávamos aprontando o DVD, não é? É verdade. Isso parece um clipe dos episódios que não tinham sido feitos ainda. É verdade. Como que nós fizemos isso? Nós animamos esse, como fizemos na primeira versão. Essa tá bem melhor, né? Na verdade, tá bem melhor. Se você olhar a versão antiga, você vai ver que não está tão legal. Provavelmente valeria muito dinheiro agora. Ou talvez não, né? Talvez não. Minha mãe ainda tem a versão original, a versão antiga dessa abertura. A antiga? Uau! E ela assistiu? Ih, quanta diversão. Mãe é mãe, né? Ela assistiu mesmo. Ela ficou maravilhada. Era em VHS, eu me lembro. Era fantástico. Essas ervilhas. Olha só. Tá vendo essas luzes aí no início da cena? O meu irmão Bob, que toca guitarra, fez umas caixas de luzes para o Natal e depois botou no estúdio dele. Ficava legal quando ele ligava essas luzes todas e fazia um show pra nós. É bem interessante. É. Devia ficar legal, cara. Ficou sim, ficou bem legal. Legal. É uma ideia, né? Sempre uma ideia bem-vinda. Com certeza. Essa é a abertura. É quase sempre assim. Mas eu gosto, é interessante. Né? Nós não podíamos copiar esse comentário e botar em todas as aberturas? Não seria mais fácil isso? Seria uma boa ideia, né? Porque é sempre a mesma coisa. É verdade. Só trocaremos o nome do episódio. Esse é o Davi e o Gigante e por aí vai. Esse é o Davi e o Gigante mesmo. Com certeza. Uau! Eu lembro disso. Essa é a abertura do Larry Boy. Na primeira vez que fizemos isso, não tínhamos nenhum plano dele continuar como personagem. Eu sei, era apenas uma ideia, né? Nossa. Isso é fantástico. Eu lembro dessa época. E ele manteve a mesma fantasia, né? É verdade. Mas o design está melhor agora. Eu lembro, eu fiz o esboço e o Chris Awesome finalizou. E não mudou tanto desde então. É verdade. Ele mudou só um pouquinho. Eu fiz esse fundo também. Na verdade, isso foi na época em que ainda me permitiam desenhar, né? Ainda deixavam você desenhar, né? Mas isso acabou logo depois do episódio de Natal. Falaram, pronto, chega. Eu pintei algumas coisas no set para o episódio de Natal também. Eu pintei a lareira. Você lembra? Eu lembro, você pintou bastante coisa nesse set. Eu aposto que eles não deixariam a gente fazer isso de novo, mesmo que a gente quisesse, não é verdade? Nossa. Mas isso já faz um bom tempo também. Muito tempo. Essa parte eu achei engraçada. Os poderes do Larry Boy. Fica pendurado ali na parede, é muito engraçado. Esse show foi o número 5. O episódio de Rack Shack Benny, né? O Rack Shack Benny quase matou a gente. O episódio era muito ambicioso para uma equipe de 6 pessoas. Esse show ganhou um recorde de todas as nossas produções curtas. Foram 4 meses, do início ao fim. Você lembra? Eu lembro, e correu muito bem também. E não tivemos nenhum problema também de entregar verdade. no prazo. Graças a Deus. Essa foi a produção independente mais conturbada. Se não na história da Big Idea, pelo menos dos primeiros 5 anos da produtora. Isso porque era tudo no deserto, né? Era simples. O deserto foi realmente uma bela invenção, porque é bem fácil de modelar, né? E o espaço, né? O espaço também é fácil de desenhar, não tem muitos detalhes. Isso não parece um espirro, na verdade. Eu só achei que ficaria engraçado. Eu fiz o efeito sonoro para esse show. Nossa. Ali ficou um pouquinho escuro aquela cena, né? Isso não ficou muito bem iluminado, não. Não. Iluminação é sempre complicado, não adianta. É verdade. Mas olha, essas sombras eram cinzas, e agora nós estamos ficando mais sofisticados, não é? Com o tempo a gente pôde ir melhorando, né? Mas no começo era bem difícil, até pela verba que a gente tinha pra trabalhar. É verdade. Aí, pronto. Começando o episódio. Ah, Que legal.
Essa foi a primeira aparição de personagens que não eram vegetais. Ah, é verdade, é verdade. Nós até conversamos como seriam as ovelhas, que vegetais as ovelhas poderiam ser, né? Ou elas deveriam só fazer som de ovelhas e ser vegetais? Ficou aquela dúvida, você lembra? E elas acabaram participando do show ao vivo e roubaram a cena, né? É Ficou bem verdade. interessante. Roubaram a cena mesmo. Eu me lembro. Olha isso. Elas não têm boca realmente, mas estão mastigando. Estranho, né? Nessa época éramos o quê? 6 ou 7 na equipe, né? Para fazer esse desenho todo. E demoramos 4 meses. E quase nunca fizemos hora extra também. Olha o rabinho que bonitinho. Eu gosto da aparência das montanhas. É, eu também gosto. Eu não sei quem fez isso, não fui eu. É, nem eu também. Também não fui eu, não. Por que as ovelhas caem? Eu acho que é relacionado ao tombo das vacas. Eu estava pensando na época o que fazer para deixar as ovelhas engraçadas. Aí eu lembrei do tombo das vacas. Eu acho que é tipo uma lenda urbana, não é? Tá mais para uma lenda universal, né? É. Eu não sei como foi, mas isso veio na minha cabeça e eu achei que as ovelhas tombando seria engraçado. Até porque as ovelhas não são muito espertas. Ah, isso é verdade. Elas tombam toda hora, né? É, o fato de ficarem caindo demonstra a falta de esperteza. Tem novos personagens nessa história? Ah, eu acho que as ervilhas francesas. É, as ervilhas, mas Jimmy e Jerry já tinham aparecido antes? No episódio do espaço, né? Ah, é verdade, na nave espacial. É verdade. É, então esse é o segundo deles. Esta é a continuação daquelas brincadeiras engraçadas que eles faziam quando estavam com fome no primeiro episódio. Eu rio toda vez que eles falam que estão com fome. Estamos rindo agora também. Não tem como errar com esse tipo de humor. Não, é verdade, isso é verdade. A propósito, as vozes do Jimmy e o Jerry foram inspiradas em mim e no Mike, né? Quando fizemos aquela imitação de chefes caretas. É, e os nomes foram tirados de nomes de síndicos. É, os nomes dos donos da fábrica de parafuso. Era o Jimmy e o Jerry, na verdade. Mas eu comecei a desenhar, fazer todos esses desenhos e botei o nome deles, como Jimmy e Jerry. Mas na época, na hora, eu não percebi que era o nome dos donos da fábrica. Foi sem querer. Mas obrigado, pessoal, por me ajudar, me dar inspiração para nomear eles. Ah, que bom. Ficou interessante, ficou bem interessante. Você conscientemente deu o nome do Senhor Dentinho por causa daquele dentuço que andava na rua? Cara, na verdade, eu sempre impliquei com ele. Ah. E eu vi aquele biotipo dele, eu fui e botei o nome dele Dentinho. Tem um episódio chamado Otos, tem uma rua perto da minha casa com esse nome. Sério? É verdade, é verdade. Legal. Mas você relacionou também com... No episódio da princesa, eu não me lembro qual foi o episódio. Sei que eu botei o nome lá de Otos. Você quer ouvir falar mais sobre o filme ou mais sobre as nossas vidas? Vamos lá, Mike tem 2 filhos, uma adorável esposa. A minha filha está na capa dos vídeos e obrigado por ter posto ela na capa dos vídeos. Agora, nós vamos ter que fazer uma capa nova todos os anos, à medida que ela ficar mais velha, à medida que ela for crescendo. Isso ficou estranho, hein? Isso soa meio estranho, está saindo muito rouco. Ficou estranho, sou estranho mesmo, exageramos um pouco. A voz teria que ser mais aguda, deveria ser um pouco mais... Não sei, alguma coisa mais aguda. Eu não sei bem. Não sei bem. Ficou estranho. Eu falei muito assim. Vamos lá. O que está acontecendo? Vamos. Acho que ficou meio agressivo, parecendo um lobo, né? Assim ele parece um lobo, na verdade. Deveria ser mais um cavalheiro sofisticado. Com Lero foi ao contrário. Esse foi o primeiro momento mais tocante do episódio. Olha lá a ovelha presa na areia. Ela afundou na areia. Foi um vento que bateu forte ali e soprou a areia toda. Dizem que temos que tomar cuidado no deserto. Se você ficar muito tempo parado, você fica preso na areia. Por causa dos ventos e tudo mais. As dunas, né, que vão mudando. Interessante isso. Isso é baseado numa trincheira de verdade, que colocamos em montanhas opostas. E eles ficavam gritando uns com os outros. Você tá parecendo Bob, sabia? Eu estava pensando depois que fizemos essa parte, se foi legal chamar eles de porcos israelitas.
Acho que foi um insulto. Pegou pesado, né? Eu não sei, eu não pensei nisso na época. Eu peço desculpa a todos os meus amigos ortodoxos. É verdade. Mil é desculpas. verdade. Tá vendo essas bocas francesas? Você fez ela, né? Eu fiz. Eu pesquisei na biblioteca de bocas francesas. Eles são os únicos personagens que têm sua própria biblioteca de bocas. Devem ter novas agora, maiores, mais modernas. Naquela época, todos os personagens tinham exatamente o mesmo formato de boca, exceto as ervilhas, né? Porque em francês se faz e não né? Eu nunca tinha pensado nisso. O Chris Olsen fez outra ervilha e depois você pegou o Philippe pra acompanhar o Jean-Claude. Você lembra? Eu lembro. Uhum. E... São 3 ervilhas que falam, na verdade. Mas o Felipe não está. Não. Eu acho que sou eu, você e o Chris. O que acontece agora? Eu acho que vai rolar um efeito tipo Jurassic Park, uma coisa assim. Aquela coisa do copo, olha, não falei? É isso mesmo. Tá. Eu lembro desse momento, você comentou comigo. Essas sacadas são boas, né? Pô, na época era difícil fazer isso. Hoje você consegue fazer isso com seu palm top. É verdade. Aí vem. Essa foi a primeira aparição de Golias. E a voz meteu medo em todo mundo. Uma voz forte, um vozeirão, né? Opa! Uma pausa, aqui vamos nós. Eu gosto muito dessa parte. Começou com eu amo a minha língua. Mas aí ficou meio estranho. E eu troquei pra lábios. Você lembra disso? Porque falar usando línguas poderia criar problemas pra gente, né? Verdade. Ia precisar de técnicas sofisticadas. Mas já falar com lábios é muito mais simples, que aí você só precisa movimentar os lábios. E nós queríamos o mais simples, né? Com certeza. A gente não com ia certeza. naquela época se meter numa tecnologia que a gente não conhecia. Claro. Eu queria que o Larry fizesse sons usando a língua, tipo... Oh, Larry, oh, Larry, oh, Larry. Aí eu troquei para sons que só usassem os lábios. Mas eu guardei esses movimentos para outros momentos mais importantes. Eu comecei a desenhar isso quando estava trabalhando como júri. Eu tinha um bloquinho amarelo, assim como o Arquibaldo. Eu estava sentado lá, sabe, esperando. Porque quando você é convidado a participar de um júri, você praticamente não faz nada, né? Você fica lá só olhando, e a hora passando. Mas calma aí, você não deveria estar prestando atenção no julgamento? Não. Eu tava esperando. Eu tava esperando, porque Tá bom. tava sentado lá esperando. Quando você é convidado a participar de um júri, você não faz nada. Na verdade, você não faz nada. Eu detesto pensar que alguém foi privado da justiça enquanto você está fazendo uma música. Agora tem um cara cumprindo 20 anos de prisão por causa de uma canção divertida, né? Mas a gente estava fazendo música para crianças. É hein? verdade. Para as crianças. Aqui vamos nós. Agora entra uma sequência de lábios. Essa foi a parte mais revisada. Essa foi a Legal. parte mais revisada na história de um desenho. Foi bem difícil. É muito difícil. E pra gravar também foi super difícil. Foi A bem. música era complicadinha. E aí foi Robert Allenson, né? E acho que ele estava envolvido nesse projeto. Passou uma caricatura minha ali. Uma caricatura sua? Eu acho que era minha, sim. O Tom que fez. Mas antes disso, era uma caricatura do Sonny Bono. Mas aí acho que você me fez tirar alguma coisa assim. Eu não queria que ninguém pensasse que éramos contra alguma coisa política ou religiosa. com Tem certeza. 2 coisas que não devemos falar: política e religião. Nós passamos por cima da questão religiosa porque a gente fala sobre isso. É verdade. Mas de um modo legal, né? Mas Sonny Bono era um senador, eu acho, né? Na época, eu acho que sim, mas ele não era controverso. Não representava nenhuma ideologia em particular. Ele era apenas um cara baixinho do lado da Cher. Foi assim que ele foi eleito, na verdade. Foi seu slogan na campanha. Assim como o Schwarzenegger é o cara grandão do lado da Maria Shriver. Mas eu não tenho tanta certeza quanto a isso, hein? Ele falou alguma coisa sobre Annie Ruth? Não, ele não falou. Mas eu não vou falar sobre ela agora não, tá bom? Tá bem. Vamos fazer uma coisa. Se alguém quiser saber mais, me mande um e-mail que eu explico. Eu liguei pro meu pai porque ele é polonês. E o que faz com que eu seja metade polonês, né? E eu perguntei como se chamava
lábios em polonês e ele me disse que se chamava usta, que na verdade é boca em polonês. É, mas fazer o quê, né? Pô, mas isso é estranho, soa estranho. É, mas eu não sei se eles usam a mesma palavra para lábios e bocas, mas enfim, foi o que ficou. Eu tive que ficar super perto do microfone pra fazer essa voz aí, ó. Foi o mais perto que eu já cheguei de um microfone, na verdade. Porque normalmente eu gravo um pouco longe do microfone, mas dessa vez eu tive que ficar bem perto pra voz sair grossa, sair Tem que boa, ficar né? perto e gravar cedinho, logo de manhã assim que acorda, né? É a melhor coisa. Ninguém escutava. Olha essa parte. Ele tá afundando na ovelha. É, engraçado demais. Parece ser bem confortável. O músculo da ovelha se mexendo é muito bom. Essa parte aí eu achei incrível. É uma ovelha musculosa, malhada, né? É verdade. Ele chega no meio da batalha e o pessoal fica meio assustado. Olha E lá, a a ovelha ovelha cai. Você lembra quando a gente fez as vozes das ovelhas? O Kurt fez alguma voz de ovelha ou fomos só nós? Você lembra? Ele fez a voz para o especial de Natal das ovelhas lá. Ah, sim, sim. Olha, a sombra da bandeira. Eu fico louco com essa sombra. O Chris Owen fez a animação dessas bandeiras. É, ficou muito legal. Essa foi a primeira vez que mostramos uma pizza em um episódio. Ainda mais nessa época. Imagina uma pizza, um delivery nessa época. Ah, rapaz, eu tô com uma fome falar nisso. Vou falar em pizza, a gente podia parar um pouquinho, hein? Ó, voltou o Bob. Ó, o Larry Boy. Ele tem uma pipoca na cabeça. Ah, mas dá pra ver que é uma pipoca, né? Não, mas eu achei engraçado quando eu bolei de botar uma pipoca na cabeça dele. Mas sempre que eu mostrava isso pra alguém, ninguém ria. A gente não focalizou a pipoca nessa cena, ficou estranho. Eu achei que esse foi o meu erro. A gente tinha que ter focado um pouquinho mais. É, mas agora estamos muito mais sofisticados, né? É, o problema de iluminação também era muito grande. Não ajudava, né? É verdade, é verdade. Esse foi um problema que a gente sempre teve no Também começo. éramos só nós, né? E aqueles computadores também de E 10 o cara anos que atendia atrás. o telefone. Olha aí, isso, olha. isso é demais. Esse foi o primeiro vegetal com cabelo crescendo na verruga. É, o primeiro e único, incluindo os antigos romanos. E vai continuar durante um bom tempo. Olha aí o baixinho. Era invocado. Olha isso, isso é demais. Essa tecnologia de mastigar é ótima. Uma bola nas bochechas. Olha lá. Eu acho que eu animei todas as bocas até o primeiro episódio de Larry Boy. Eu animava todas as bocas e depois os animadores botavam nos personagens. Mas funcionava, ficou legal. É, ficava bem interessante mesmo. Ó, o Júnior invocado. Era um trabalho que dava. Olha o outro bebendo. Olha que balda. Olha isso, ele cuspiu água. Essa foi a primeira vez que nós fizemos um vegetal cuspir. Foi muito engraçado. Eu gosto muito do Júnior. Eu gosto muito do feitio dele. É, ele é engraçado. E a vozinha que a gente colocou, né, nele, ficou uma voz bem característica, pequenininho, assim, aquela coisa frágil, mas ao mesmo tempo É forte, né? Ele é bem invocado. Essa cena foi bem interessante. Eu gosto depois quando ele vai com aquela coisa da armadura, que ele vem com aquela espada imensa. É, e cai querendo assim. brigar com Golias, o menor de todos, né? E aí, a gente usou o rap depois aí com o Arquibaldo também, você lembra? Eu lembro, ele cantou. Ele vai cantar. Ele canta a beça. É um bom cantor, que bom. O que é isso aí, ó? Isso vai ser uma referência que vai acontecer mais tarde na Bíblia. Ah, tá. Ninguém riu disso aí, né? Mas também tem que ter doutorado pra rir disso aí. Podemos perguntar pro Larry da onde ele tira essas piadas. É verdade. Ô, Larry, da onde você tira essas piadas, Larry? Essa musiquinha foi bem engraçadinha, né? Gingada, ela ficou assim, uma ginga bem legal. A armadura dele era soldada, mas não ficou legal. É, eu lembro que a gente pintou de dourado também, né? É, Eu acho verdade. que já tá pintada de dourada nesse episódio. Eu acho que sim. Que no começo ela tava meio prateada, tava uma cor meio esquisita. O Arquibaldo vai ele dar armadura pra vai ele. pegar a armadura. Foi aquela cena que eu falei da espada. e tal. Exato. Fica bem interessante. É, tananana. Parece. Vamos ver agora. Quando a gente quer... Ele não vem. Olha só, é dourada. Parece uma bala, né? É meio Tipo esquisito. uma- E ele é uma pequenininho balinha dentro da pequenininho. armadura. Ele não aguentou nem o peso da armadura. Como que ele saiu de lá de dentro? Eu não sei, eu não faço ideia.
Esses cortes dessa época é um perigo. Finge que não aconteceu nada. Olha essa expressão dele é fantástica. Não, e ele dança pra caramba, né, o Júnior, né? Dança demais, ele tem uma ginga fantástica. Mas, pessoal, não esqueça também que fizemos isso em 4 meses. E essa dança, nós bolamos isso antes de Monstros S.A., tá bom? Isso foi antes de Monstros S.A. Ele tinha uma outra dança no começo, mas não ficou muito legal, não. Eu não acredito que homens possam dançar tão bem assim. Não é possível. Mas o Júnior também dança pra caramba. Dança né? demais, ele dança bem. Agora vai começar a ficar interessante, ó. Davi e Golias é uma história bastante cinematográfica, né? Na parte da Bíblia, é uma das grandes histórias, né? Ficou bem interessante. As pessoas adoram isso. Esse ângulo eu acho muito interessante, no começo da briga. Todo mundo meio grilado, né? É uma história bem interessante, bem cinematográfica, Davi e Golias. E todos com medo, né? E vem o Davi, o menorzinho, encara o As grandalhão. pessoas adoram isso aí. Porque é só colocar uma boa cena de briga, que o pessoal fica super interessado, já gosta de ver aquela ação, aquela verdade. confusão toda. Alguns arqueólogos ou talvez geólogos poderiam dizer, quando esse show foi feito através da observação das montanhas, que na verdade isso... Olha as montanhas. Não, é bem interessante. Isso é uma tese de arqueologia e de geologia. Lógico. E, foi muito bom pra gente, porque o deserto não tinha muitos detalhes, então foi moleza fazer, né? Olha isso, essas falas foram tiradas literalmente da Bíblia, porque o Golias realmente fala, né? Eu sou um cachorro para você me cutucar com varas. E eu perguntei o que queria dizer, porque não fazia sentido nenhum pra mim. Olha, é legal, essa cineta ficou legal. É uma boa animação, uma boa animação. Achei muito legal. Na época, a Pixar estava tentando fazer um sino como esse, mas não conseguiram. Na época eles chegaram a fazer uma propaganda com um sino, mas não ficou legal não. Você lembra disso? Eu acho que nós nos saímos melhor do que eles, não é? Nessa, eu acho que sim. Ficou bem interessante, e junto com o som. Você que fez o Olha, efeito nós sonoro, não temos né? mais advogado na empresa, é melhor tirar esse comentário daí. Esse comentário é melhor cortar. Corta esse comentário, hein, pessoal? Nós fizemos isso num show ao vivo, um pepino de 2 metros de altura caindo. Daqui a pouco ele vai cair, vai levar uma pedrada ali e vai cair. Incrível isso. Não, isso no show, as crianças imaginam um pepino 2 metros caindo. Ficou fantástico. Ficou sensacional. Eles ficavam até um pouco assustados, a gente teve que diminuir o pepino depois. Olha, aí toma uma pedrada, põe. E fica meio assim e vai. No show ao vivo foi um sucesso, ó. Lá vai ele, parece uma árvore. Cerejo! Essa muito tremida, a poeira subindo é fantástico. O pessoal não acreditou que a gente fez isso no show. Pegar um pepino de 2 metros e fazer ele cair no palco. Foi um sucesso. Eu me lembro que as crianças ficavam histéricas e gritavam, vibravam. Foi bem interessante. Essa foi a primeira vez que eu fiz uma trilha sonora antes de ver o desenho. Entendi. Você não fez essa música realmente, fez? Não fiz toda, mas depois que finalizamos, fizemos a parte visual pra encaixar com a música, na verdade. Mas... Olha só isso, a ovelha dançando. E o sol se pondo, né, no meio do deserto. Muito legal. E esse fechamento assim, ó. E ela cai no final. As crianças adoram esse tipo de final. É verdade. Quando você faz alguma coisa engraçada para uma criança, ela quer que você repita a mesma coisa várias e várias vezes. Criança é assim mesmo, né? Não tem jeito. Quando ela acha engraçado o negócio, ela fica em repetindo. cima daquilo. Você sabe que os meus filhos, eles botam o DVD 3, 4 vezes e assistem. É impressionante. As minhas filhas já estão mais grandinhas. Eu não passo mais por esse problema, graças a Deus. Eu ainda tenho que fazer as mesmas brincadeiras para as minhas. Mas eles são novinhos. Essa música ficou bem melhor. Ficou legal. Legal. Não tem jeito, o Bob não gosta da música. Não gosta, não. O que ele tem contra? A música é tão bonitinha, né?
Olha aí, de novo. A expressão dele é muito boa. Não, e a cara do Larry é uma coisa. Na história de hoje, ninguém achava que Davi poderia fazer algo importante. Ele era só um garoto. Bom, É, nós fizemos um efeito sonoro bem legal, né? pegando sua armadura. Guardamos no nosso banco de dados. Isso me faz lembrar de outro cara que achou que tinha que usar uma fantasia para A voz do Bob ficou meio esganiçada nesse momento, né? Eu achei meio esganiçada. Eu vou te ser sincero, eu também achei. É. Agora, se a gente vendo com calma depois, né, da correria toda, a gente percebe um monte de coisas. É. Só isso, Larry. Davi acabou Hoje em dia tá bem melhor. Você lembra que essa música nós só tínhamos 4 canais de áudio para trabalhar? Você lembra disso? Era uma tortura, só 4 canais. Eu lembro. Nesse episódio, nós já tínhamos 8, na verdade. Ah, já? É, os Ah! primeiros nós tínhamos 4, né? Maravilha. Mas nesse a gente já tinha Com 8. 8 é uma festa, então, né? Com 4 já é uma maravilha, com 8 é uma festa. É, antigamente não tinha muito recurso, né? Mas era mais simples também, né? É verdade. Agora eles vão pro micro. Tem um versículo para nós? Para Deus, todas Essa é a as lição. coisas são possíveis. É, interessante. Mateus 19:26. Esse efeito sonoro ficou legal também, que nós Ficou, né, guardamos do- no banco do- de dados Uau, 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 do fazendo computador. assim. Ficou interessante. Ficou bem, bem legal mesmo. Não, não é isso. Agora, você... A gente fazia mágica, né? 4 canais é brincadeira. É, Brincadeira mas... para trabalhar 4 É. canais. Hoje em dia você Meu tem Deus. uma infinidade de canais para trabalhar. Não só 8, sei lá, uma infinidade, quantos você quiser. É, antigamente era mais simples, Muito mais simples. mas hoje em dia a tecnologia te dá mais opções, Eu né? vou te contar uma coisa, milagre. Fazer dessa forma é milagre. O que você achou dessa explicação aí no final? Eu achei essa explicação um pouco longa, É, mas não teve jeito. Essa passagem era muito complicada e podia ser facilmente mal interpretada pelas crianças. uhum. E não podíamos deixar as crianças com a dúvida da lição, né, que estávamos É, passando. verdade. Então, tivemos que tomar bastante cuidado, É, explicar. não tinha problema ele estar vestido de super-herói, mas ele tinha que se sentir especial sendo ele mesmo. É, mas isso a gente teve que explicar devagar, né, para a criança poder entender que a lição era ser ela mesma, ela é especial do jeito que não ela teria veio, que, entendeu? que se modificar, é verdade. É Mas verdade. ao mesmo tempo você pode brincar, você pode se vestir, você pode se fantasiar, mas desde que você seja você mesmo. Ah, vai o Larry, ó. O Larry pras câmeras. Ah, Vamos lá, Larry Boy! E ele se sente, né? Ele é uma figura. É, e lá vai ele, depois lá vai disso... ele, ó. Invadindo as câmeras. Opa! Esse Bateu efeito é ótimo, e ele fica grudado na ali. lente. É, e depois disso ele Davi, virou Pico um Gigante. personagem, Olha né? lá. Aí, você, todo mundo. Teu nome agora vai aparecer toda hora. Aí tá o pessoal todo. Ó, o Chris, Ron. Thomas, Mike. Olha. Obrigado, hein, pessoal. Liz, gente boa. A Tudo gente gente teve um boa, hein? trabalho nesse desenho, graças a A vocês também. Bridget, olha que legal, que legal. Só gente boa aí. E ele preso na câmera, isso eu Muito achei essa ideia. Essa ideia acho que foi interessante. do Chris, se eu não me engano. É, eu acho que foi dele. Foi dele? E quando ele cai, treme tudo. Como se fosse o pé da câmera, né? Bem Como se interessante. estivesse O no... tripé bateu bem no interessante estúdio. mesmo. Ó, 96. Essa foi em 96. Legal. É isso então, gente. Acabou, hein? Acabou. Vamos embora. Nos vemos por aí. Dirijam com cuidado. Com cuidado. Tchau, hein? Cinto de segurança, não